Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e a partir de agora eu vou começar um curso sobre os radicais, também conhecido como radicais aritméticos, tá? Dá uma olhadinha aí, ó. Radical vai ser esse símbolo aqui que parece um Vzinho, tá bom? Esse vai ser o radical, que nós vamos chamar de raiz. Aí na nossa raiz nós temos a letra N, que é um número que pertence ao conjunto dos naturais. E esse número n, nós vamos considerar que ele é maior que zero. O n vai receber o nome de índice da raiz, tá? E o a, que é o radicando, ele é um número que pertence ao conjunto dos reais. Aí nós vamos ler isso aqui assim, ó. Aqui nós temos a raiz enésima de a. Raiz enésima de a. Beleza? Agora eu vou colocar algumas raízes para a gente aprender a ler e descobrir quais são os valores dela. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, no primeiro exemplo, como é que a gente lê uma raiz, um radical, que aqui tem um número 2 e aqui dentro eu vou colocar o número 100? Como é que você ia ler isso? Então você vai ler assim, raiz quadrada do número 100. O quadrado vem lá do expoente 2, que a gente fala elevado ao quadrado. Então a pergunta é, qual é a raiz quadrada de 100? Aí você vai falar, poxa, a raiz quadrada de 100 é 10. Por que a raiz quadrada de 100 é 10? Aí você explica. É 10 porque 10 vezes 10 é igual a 100. Se você observar bem, a resposta é um número que se multiplica por ele mesmo duas vezes. A resposta tem que se multiplicar de acordo com o índice. Por exemplo, como é que a gente ia ler essa aqui, ó? Aqui a gente ia ler a raiz, o número 3 e aqui dentro o 8. Aí a gente ia ler assim, ó, raiz cúbica do número 8, raiz cúbica de 8. E o cúbico também vem lá do expoente, né? 3 elevado ao cubo, 4 elevado ao cubo. Então nós temos aqui a raiz cúbica do número 8. E qual seria a resposta para a raiz cúbica do número 8? Aí você tem que pensar assim, ó, vai dar 2. Mas por que dá 2? Porque o 2 se multiplica 3 vezes, ó, igual o índice aqui, ó, 3, 1, 2, 3. E quando ele se multiplica 3 vezes, dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tranquilo? Vamos pegar mais um exemplo. O exemplo 3. Qual é a raiz quarta do número 16? Raiz quarta de 16. Você tem que pensar num número que se multiplica por ele mesmo 4 vezes e dá 16. Ah, esse número é o 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Veja que a resposta apareceu aqui na multiplicação a quantidade de vezes que o índice da raiz fala. Então aqui nós temos a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta. Deixa eu pensar numa outra raiz aqui, ó. Se eu pegar o item 4. Se eu pensasse aqui na raiz cúbica, qual seria a raiz cúbica de 125? Aí você tem que pensar num número que se multiplica 3 vezes por ele mesmo e dá 125. A resposta é 5. Então aqui por que é 5? Porque 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125, que é o radicando. Beleza, pessoal? Agora uma única curiosidade, ó. Se nós tivermos essa situação aqui, ó, só para essa que vale, tá? Raiz, aí aqui nós temos o índice 2. Raiz quadrada do número 4. Na raiz quadrada, e somente na raiz quadrada, você está livre e não precisa colocar o índice, tá? Então, somente a raiz quadrada, você pode imaginar que é raiz quadrada do número 4. Tranquilo? E qual é o valor da raiz quadrada do número 4? 2. E se alguém te perguntar por que 2? Aí você explica, porque 2 vezes 2 dá 4. Beleza, pessoal? Então a única raiz que não precisa colocar o índice é a raiz quadrada, tá? Deixa eu separar o quadro aqui.
E vamos continuar. Agora nós vamos ver algo bem interessante. Se nós tivéssemos essa situação aqui, ó. Item 6. Raiz cúbica de menos 8. Qual é o valor da raiz cúbica de menos 8? O valor da raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Aí alguém pergunta para você, tá, mas por que menos 2? Aí você vai lá e fala, ó, por que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual, ó, faz joguinho de sinal, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Veja que a sua resposta, quando se multiplica 3 vezes, ela dá o menos 8, que é o radicando. Então aqui está certo, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Só que a curiosidade é o seguinte, ó, essa situação aqui não tem resposta, essa que eu vou passar agora para você. E se fosse a raiz quadrada, que não precisa do índice, de menos 4? Qual é o valor da raiz quadrada de menos 4? Aí você pode pensar a seguinte resposta, 2. Aí você vem aqui no canto e fala assim, 2 vezes 2 igual a 4. Veja que aqui deu um 4 positivo e o radicando é 4 negativo. Então o 2 não é resposta. Você vem ali e fala, o 2 não deu certo. Vamos cancelar ele. Tá, então vamos pensar em outro. Qual é a resposta para a raiz quadrada de menos 4? Aí você vai falar, claro, né? Então agora é menos 2. Essa vai ser a resposta. Aí você vem aqui e percebe o seguinte, ó, menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Deu mais 4, que é diferente do radicando, ou seja, também deu errado. Conclusão, o menos 2 também não é resposta. Aí você vai chegar à seguinte situação, pessoal, destaca aí, ó. Se você tiver uma raiz, ó, você tem uma raiz. Aqui você tem um índice n, tá? Esse índice n é um número par, tá? Par. Vou fazer mais bonitinho aqui. E aqui dentro você tem tipo um número negativo, você tem menos a, por exemplo. Não existe raiz de índice par de número negativo. Não é definido no conjunto dos reais, tá? Então, assim, toda vez que você tiver uma raiz quadrada, quarta, sexta, oitava, qualquer uma que o índice aqui for um número par e aqui dentro for um número negativo, então essa raiz não está definida, não tem resposta. Aí aqui seria assim, ó, o conjunto solução disso aí. A solução seria o conjunto vazio. Ou você pode escrever assim também, ó. Não se define. Tá? Então, não está definida no conjunto dos reais a raiz de índice par de um número negativo. Não tem resposta. Professor, mas e se o índice for ímpar e o radicando for negativo? Aí beleza, aí tem resposta sim, tanto é que nós encontramos aqui, tá? Só não tem resposta quando é par. Perfeito? Agora vamos deixar mais alguns exemplos aí. Por exemplo, 7, exemplo 8. Qual é a raiz, por exemplo, raiz quadrada ou raiz cúbica do 1? Gente, a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, qualquer raiz do número 1 é ele mesmo. Porque toda vez que você multiplica o 1 por 1 por 1 por 1, vai dar sempre ele mesmo. Tranquilo? Então essa aqui é ele mesmo. Próximo, item 8, item 9. 9 é assim, né? Em algarismo romano, pá. E se fosse a raiz quadrada de 0? A raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, qualquer raiz, não importa o índice, se o radicando for 0, então a resposta é 0. Beleza? Tranquilo? E por último aqui, ó, o item 10, eu vou mostrar algo muito importante, que é a diferença. Ó. A raiz quadrada, ó, eu vou escrever aqui, a raiz quadrada de... Deixa eu pensar aqui...
Deixa eu melhorar essa raiz. A raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, tá? Ela é diferente da raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Por que que ela é diferente, pessoal? Por quê? Porque no primeiro caso aqui, ó, o sinal negativo não tem influência do expoente. Então aqui ficaria a raiz de menos 25. E aí você sabe que a raiz de índice par de menos 25 não existe. Nesse caso aqui, ó, raiz quadrada, aí aqui, ó, o menos e o 5 estão elevados ao expoente. Aí aqui seria menos elevado ao quadrado, menos vezes menos, mais 5 ao quadrado, 25. Então isso aqui seria a mesma coisa que a raiz quadrada de 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. Veja que é diferente desse caso aqui, onde o menos não sofre influência do expoente, beleza? Nesse caso aqui, ó, nós não teríamos solução. Perfeito, pessoal? Então essa foi a nossa primeira videoaula sobre o estudo dos radicais, e eu vou fazer várias videoaulas, tá? Vai ser um curso completo sobre os radicais, pegando todas as propriedades. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!